Olá, turminha do terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso assunto de história. E o que é que a gente tá vendo em história? Sobre o trabalho. A gente viu na nossa aula passada que trabalho e profissão são duas coisas diferentes. Trabalho é o que a pessoa faz e profissão é o que a pessoa é. Por exemplo, professora, profissão. O que eu faço? Ensino, é um trabalho. Pedreiro, ele constrói muros, casas, esse é o trabalho. Pedreiro é a profissão. Então são duas coisas diferenciadas. A gente também viu que trabalho é um meio pelo qual as pessoas procuram o seu sustento, não é verdade? E isso através do trabalho elas recebem uma remuneração. E essa remuneração pode ser considerada o salário dessas pessoas. E aí elas podem ter um modo de vida legal, podem ir em busca da sua alimentação, da sua moradia, do seu transporte, com esse sustento, certo? Com essa remuneração. E isso a gente já tinha visto no começo do nosso ano. Logo no comecinho das nossas aulas online, a gente estudou um pouquinho sobre trabalho, um pouquinho sobre as profissões. E aí isso a gente tá revendo, relembrando um pouquinho, e a gente vai, vamos dizer assim, colocar na balança um pouco sobre como era o trabalho antigamente, como é o trabalho atualmente, certo? A gente vai conhecer um pouquinho ao longo das nossas aulas. Hoje a gente vai falar sobre o trabalho na produção de cana-de-açúcar, que é algo que a gente viu muito em relação a quando os portugueses vieram para cá, que teve o plantio de cana-de-açúcar, foi o primeiro meio de atividades econômicas aqui, e aí a gente vai estudar como era isso antigamente, como é isso atualmente. Como a gente veio estudando nos nossos assuntos, a cana-de-açúcar ela foi a primeira atividade econômica que gerou lucro aos portugueses. Mas, para trabalhar nessa produção, nessa plantação de cana-de-açúcar, eles usavam de um meio que eram os escravos. E eles não pagavam eles para isso. Eles não tinham uma remuneração. Eles eram forçados a trabalhar, forçados a plantar a cana, forçados a colher a cana, certo? Era um meio de trabalho sem remuneração. Eles eram obrigados, forçados àquilo, mas os portugueses tinham lucro com isso, tinham lucro. E esse meio pelo qual eles fizeram também de trazer os escravos para cá, também gerou lucro a eles, porque eles vendiam esses escravos para várias colônias, que eram os territórios que os outros portugueses também precisavam para plantar, para trabalhar. E aí eles vendiam esses escravos e aí também, geraram lucro, também virou uma atividade econômica. Então, duas atividades econômicas dos portugueses: plantação de cana e venda dos escravos. E os escravos trabalhavam sem remuneração, trabalhavam de graça para esses portugueses, de forma forçada. A maioria desse plantio de cana-de-açúcar ficava aqui no Nordeste, por conta do clima, de como era o ambiente aqui. Então, a maior parte dos escravos e dessa plantação ficou aqui, no Nordeste, por conta disso tudo. As fazendas pelo qual acontecia essa produção, essas plantações de açúcar, da cana-de-açúcar, era conhecido como engenhos de açúcar, certo? Então, onde acontecia? Onde era essa plantação de cana-de-açúcar? Onde é que ela estava? Estava nos engenhos de açúcar, que eram grandes fazendas onde havia essa plantação de cana-de-açúcar. E essa grande fazenda, ela estava dividida em algumas partes, certo? Estava dividida em Casa Grande, onde moravam os donos daquela fazenda, certo? As pessoas que podiam. A senzala, que era onde ficavam os escravos, onde se isolava lá os escravos. O canavial, que era onde se plantava toda a cana-de-açúcar, certo? O engenho, que era onde se produzia o açúcar, pegava a cana, moía a cana para retirar todo aquele líquido para produzir o açúcar. Lá era um engenho. Então a gente já viu a Casa Grande, os donos ficavam lá, os donos da fazenda. A senzala, os escravos. O canavial era a plantação de cana-de-açúcar. E o engenho era onde transformava a cana em açúcar. E além disso tudo, ainda tinha uma igreja, uma capelinha onde acontecia a religiosidade daquela época, que era totalmente católica no caso, onde acontecia as missas e as celebrações religiosas. Então, esses antigos engenhos, eles são lugares onde hoje a gente pode conhecer a história e o que aconteceu há muito tempo atrás. Então, eles compõem a história do nosso Brasil, certo?
Mas esse modo, como elas funcionavam antigamente, não existe mais. Hoje já está diferenciado. A gente falou de antigamente e agora a gente vai falar do modo atual. Como é essa produção de cana-de-açúcar, como é essa produção de açúcar hoje, atualmente. Além de não existir mais escravos, porque está proibido, totalmente proibido, é ilegal o trabalho escravo hoje em dia. Com a tecnologia, muitas coisas se transformaram, muitas coisas mudaram, não é verdade? Então também mudou em relação ao trabalho, em relação à produção do açúcar. Em vez de engenhos, que era onde se produzia o açúcar, hoje nós temos usinas de açúcar. Totalmente diferente o nome, ó. Usinas de açúcar. E lá se conta com aparelhos, máquinas, várias coisas tecnológicas que ajudam na produção desse açúcar. Nessas usinas também trabalham muitas pessoas, porque além de refinar, que se chama refinar, certo? Produzir o açúcar através da cana-de-açúcar em algumas dessas usinas, também se fabrica o etanol, que é um meio de combustível alternativo, diferente do petróleo, certo? Que é também usado para os carros e tal. O etanol também é feito nessas usinas. Além do açúcar, também tem o etanol. O etanol, lembrando, é um combustível diferente do petróleo, certo? E também é feito nessas usinas. Então, muitas pessoas trabalham. Também há uso de tecnologia, de máquinas, de tudo isso. Então, é bem diferente do que era antigamente. Os engenhos de antigamente ficaram como patrimônios históricos e muitas pessoas podem conhecer a história do nosso Brasil através deles. Muitos viraram museus, muitos ainda têm alguns objetos, algumas coisas para as pessoas conhecerem, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Na nossa próxima aula a gente vai ver outra forma de trabalho que acontecia antigamente e as mudanças que aconteceram com ele hoje. A gente já viu que a produção de cana-de-açúcar, a produção do açúcar em si, já é bem diferenciado o trabalho de antigamente com o trabalho de hoje. E aí a gente vai conhecer outros tipos, certo? Um beijão pra vocês e até nossa próxima aula.